Meus queridos, nós estamos começando hoje uma série nesse domingo de Páscoa. Nesses minutinhos vamos ouvir a mensagem. E esse domingo de Páscoa em que celebramos, a Páscoa na verdade é uma festa que é celebrada muitos anos antes de Cristo. Porém foi exatamente na festividade de Páscoa, que significa passagem, que Jesus foi crucificado, sepultado e ressurgiu no domingo pela manhã. E nesse dia, nesse domingo, eu estou começando uma série junto com você que eu gostaria muito que você estivesse conectado com ela. Serão 8 domingos. Eu estou chamando de série Agarre. Por que agarre? Porque aprender, que é uma palavra que eu tenho utilizado muito neste ano, eu digo isso porque tudo que a gente passa na vida, se a gente não aprender, não valeu nada. Aprender é a coisa mais importante que a gente passa. Por exemplo, quando alguém passa por uma crise conjugal, ao final dessa crise a pergunta é o que foi aprendido? Quando alguém passa por uma enfermidade, o que aprendemos com tudo isso? E o ser humano ele não foi treinado, capacitado para aprender. Ele perde muita coisa, por isso que volta os mesmos erros e cai no mesmo buraco a vida inteira. Então eu tenho falado muito sobre aprender, e como aprender significa agarrar com o conhecimento, agarrar com a mente, então estou chamando de série Agarre. Agarre, vai aparecer aí na sua tela, olha aí. Série Agarre, as bem-aventuranças. Cada domingo vai ser uma bem-aventurança, e cada domingo vai ser uma cor também. Hoje está esse amarelo e na próxima semana vai ser uma outra, então você fique preparado, pode voltar aqui para mim. Fique preparado para você participar dos 8 domingos. Ó, eu tô com meu caderno aqui. Eu gosto de um caderninho para anotar. Anote também o que o Senhor fala com você para você não esquecer. Vamos lá? Hoje pela manhã eu li sobre Mateus capítulo 5. Quem estava aqui pela manhã lembra disso? Então só vou usar aqui 2 minutinhos para recapitular. Eu falei sobre um grupo de pessoas que Jesus declara que será feliz e terá a cidadania do reino. Mateus capítulo 5, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E pela manhã deixamos claro o significado de pobre de espírito, porque se a gente perguntar, bem-aventurado significa mais que feliz. Se a gente perguntar quem deseja ser feliz ou mais que feliz, todo mundo vai levantar a mão. Se a gente perguntar quem aqui gostaria de herdar o reino dos céus, ter essa cidadania celestial, se alimentar dos frutos celestiais, receber a autoridade do céu, estar conectado ao reino celestial, se perguntar aqui, todos vão querer. Mas se perguntar quem aqui quer ser pobre de espírito, aí talvez alguns vão falar, mas o que significa isso? E Jesus diz que exatamente são os pobres de espírito que serão muito felizes e terão o reino dos céus como herança na sua vida. Que coisa poderosa! Pela manhã eu usei o exemplo de Pedro. Pedro fez uma pesca certa vez, ficou a noite pescando, não conseguiu pegar muita coisa. E aí Jesus então pela manhã o encontra na praia e diz para Pedro voltar para o mar, assim como para outros pescadores, e lançarem a rede num determinado lugar. Pedro chega a dizer para Jesus: Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Porém, como é o Senhor que está falando, eu vou lá. E quando eles foram, a Bíblia diz que as redes começaram a se rasgar de tanto peixe e eles precisaram pedir ajuda para outros barcos. E mesmo assim, os barcos quase afundavam de tanto peixe. Eles voltaram para a praia e quando Jesus se aproximou de Pedro, Pedro imediatamente disse assim: Senhor, se afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. O que estava acontecendo ali? Pedro, ele tinha uma percepção sobre si mesmo de alguém suficiente, de alguém que era um pescador profissional, alguém que já tinha larga experiência. Ele sabia o que estava fazendo. No entanto, ele teve uma experiência nova. Ele percebeu que, na verdade, toda a sua experiência pessoal, todo o seu conhecimento e o seu know-how, sua expertise, suas conquistas, significavam praticamente nada diante da beleza de Jesus, do poder de Jesus. Ali Pedro percebeu, diante da excelência de Jesus, que ele não passava de nada.
que ele era alguém, ele conseguiu enxergar o pecado dele diante da santidade, da beleza, da excelência e do poder de Jesus Cristo que estava ali. Pedro ali estava sendo o quê? Um homem pobre de espírito. Pobre de espírito significa aquela pessoa que é esvaziada de si mesma. Entendeu? Pobre de espírito é aquela pessoa que não fica se envaidecendo por causa das suas conquistas, por causa das suas realizações. O pobre de espírito, quando ele não tem experiência com Deus, ele acha que ele é sábio o suficiente, ele acha que ele é muito competente, ele tem aquela percepção de que ele é muito melhor. Mas quando ele olha a beleza de Deus, o poder de Deus, quando ele vê algo muito mais excelente, aí ele tem uma percepção real de que, na verdade, ele é uma pessoa espiritualmente. Ele até pode ter patrimônio, ele até pode ter muitas coisas e reconhecimento, mas sem Deus, ele está espiritualmente falido. Uma pessoa pode ter tudo que esse mundo acha importante, mas se fecha os olhos para este mundo, estará eternamente perdido. Esse é o pobre de espírito. Pobre de espírito não é uma pessoa que se odeia. Pobre de espírito não é uma pessoa que despreza a si mesmo, que tem baixa autoestima. Não é nada disso, não foi isso que Jesus ensinou. Pobre de espírito é aquela pessoa que sabe que tem potencialidades, capacidades, mas sabe que diante da grandeza e do poder de Deus, isso não é nada. O pobre de espírito é aquele que sabe que depende de Deus. Tanto é que a hora que Pedro fala, Senhor, se afaste de mim, Jesus fala assim para ele, Pedro, não tenha medo. Porque esse é o sentimento que a gente tem quando a gente olha para nós, queridos. Você sabia disso? Quando você fica olhando assim, muitas vezes entorpecido por outras coisas, parece que está tudo bem. Mas quando olha para si mesmo, o sentimento que vem é de medo, de fraqueza. E Jesus entendeu isso na vida de Pedro. Ele entende isso na sua vida também. Jesus disse, Pedro, não tenha medo. A partir de hoje, eu vou transformar você em pescador de homens. Uau! Pedro deixa ali suas redes e o seu barco e passa a seguir a Jesus. Jesus quer transformar a sua vida. Nessa noite, eu creio que Ele está encontrando muitos corações que por ora estavam confiando em si mesmo, tinham até abandonado a Deus, não estavam nem buscando o Senhor, porque estavam muito ocupados com as suas correrias, suas conquistas, suas realizações, suas dores, seus problemas, suas preocupações, achando que por si mesmos podem resolver. Mas de repente, situações, o cenário fez essas pessoas olharem para si mesmas e elas chegaram à conclusão de que sem Jesus não pode. Isso é se tornar pobre de espírito. Repito, pobre de espírito é alguém que se esvazia, que esvazia-se de si mesmo. Como aquela canção que diz que Ele cresça e eu diminua. Que Ele cresça e eu diminua, Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Jesus cresça, que Jesus apareça e que a gente diminua, para que Ele apareça na nossa vida. Pessoas que vivem essa realidade, Jesus disse, serão mais que felizes e terão a cidadania dos céus, terão o reino dos céus. A estas pessoas será entregue. Você gostaria de ser uma pessoa assim? Agora veja bem, ainda tem algo mais que eu quero acrescentar no seu coração. Essa é a primeira coisa, que quem estava de manhã participou agora. Algo que eu quero dizer aqui como um conteúdo novo. Preste atenção aqui. O pobre de espírito, ele reconhece 3 coisas que eu acredito que ao dizer essas coisas, muitas pessoas vão abraçar uma chave poderosa e a partir de hoje vão obter paz. Não estavam conseguindo encontrar paz. Mas o pobre de espírito, aquela pessoa que é vazia de si mesma, e por ser vazia de si mesma, Jesus vai aparecer mais na vida dela. Essa pessoa vai ser bem-aventurada, essa pessoa herdará o reino dos céus. Olha que coisa incrível, meu amado. O pobre de espírito, ele reconhece 3 coisas.
os pensamentos de Deus, o trabalhar de Deus e o amor de Deus. Eu posso garantir para você que se você não precisa saber explicar, mas se você tiver uma percepção de que Deus tem pensamentos a seu respeito, de que Deus tem uma forma de trabalhar que você talvez não entenda, e que Deus te ama de uma maneira inexplicável, o seu coração vai ficar em paz. O pobre de espírito, ele reconhece. Olha o que diz Isaías capítulo 55, versículo 9. Vai aparecer aí na sua tela. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Olha só o profeta Isaías fazendo essa declaração clássica, na Bíblia, que Deus tem caminhos e pensamentos muito mais altos e elevados. Quando a gente está cheio da gente mesmo, cheio do nosso orgulho, das nossas vontades, das nossas opiniões. Tem gente que forma opinião só porque leu 2, 3 livros, aí já forma uma opinião. Não conhece o lastro da história, não viu como Deus agiu na história. Então, quando a pessoa está cheia dela mesma, ela fica muito entorpecida por essas opiniões próprias. Ela entra em guerra com os outros, ela entra em guerra com ela. Ela fica tentando dar um jeito, ela acha que Deus não está no controle, ela fica tentando manipular situações, ela fica tentando dar um jeito em tudo, muitas vezes se desgastando, muitas vezes ficando cansada. Mas quando ela se esvazia de si, quando ela se esvazia da dureza do coração, quando ela se esvazia dessa distância de Deus, quando ela se esvazia do seu orgulho, e ela diz: Senhor, eu quero te conhecer mais. O que acontece é que este versículo que eu acabei de ler começa a fazer parte da vida dela. E ela começa a dizer: Senhor, eu não entendo isso agora. Os meus pensamentos estão confusos a respeito disso. Mas, Senhor, eu reconheço que os teus pensamentos são mais altos. O que eu estou pensando talvez não me explique isso. Mas os teus pensamentos são mais altos. Os teus caminhos são mais nobres, são mais elevados. Senhor, muitas vezes eu estou fazendo um plano X e o Senhor tem um plano melhor ainda. Senhor, muitas vezes eu estou brigando por algo que eu acho que é bom e o Senhor quer me dar algo muito mais excelente. O pobre de espírito, ele tem paz consigo mesmo, porque ele reconhece que os pensamentos de Deus são mais altos. Guarde isso, anota aí se você está anotando isso. Essa semana viva essa experiência na sua vida prática mesmo. Não vai ter uma vez nessa semana que você vai abrir a boca para reclamar. Não vai ter uma vez nessa semana que você vai abrir sua boca para reclamar, ou para xingar, ou para falar mal. Você não vai ter espaço. Sabe? Porque às vezes o medo fica tentando entrar no teu coração, esse remorso, essa angústia, essa dor. Só que ele não vai ter espaço, porque você se esvaziou de si, Jesus preencheu esse espaço. E por você estar sendo pobre em espírito, ou seja, vazio de si e cheio de Jesus, grave isso, vazio de si, cheio de Jesus. Você pode dizer isso comigo? Vazio de si e cheio de Jesus. Agora vamos dizer na primeira pessoa, né? O pronome oblíquo da primeira pessoa. Vazio de mim e cheio de Jesus. Vamos lá. Vazio de mim e cheio de Jesus. Você pode dizer de novo aí? 1, 2, 3 já. Vazio de mim e cheio de Jesus. Olha para Jesus. Você vai ter uma semana incrível. Jesus vai aparecer mais na sua vida. E você vai entrar em paz. Porque você vai entender que os pensamentos de Deus são mais altos. Fica tranquilo. Fique em paz, minha irmã. Fique em paz, meu irmão. Segunda coisa, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Vai aparecer aí na sua tela também. Olha o que diz. Ele, diz o autor de Eclesiastes, fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Olha só, Salomão ele diz algo aqui muito sábio nesse livro que ele escreveu, o livro de Eclesiastes.
Primeiro que Deus fez tudo apropriado a seu tempo. E Deus colocou no coração do ser humano um anseio pela eternidade, é verdade. E mesmo com essa característica, o homem nem sempre vai entender a maneira como Deus trabalha. Muitas vezes você está querendo mudar as pessoas, ou você está querendo até mudar você mesmo, você já fez curso disso, daquilo, você fala, agora vai. E Deus muitas vezes ele está trabalhando em áreas que você nem percebe. Muitas vezes você identificou alguns problemas em sua vida, mas na verdade Deus está enxergando outras coisas. Deus está olhando para outras áreas da sua vida que você mesmo não está vendo. E o Senhor tem um trabalhar. Às vezes o que você está fazendo é algo para resolver uma questão imediata e Deus quer trabalhar a longo prazo na sua vida. Então, o pobre de espírito, por que ele é feliz? Por que ele herda um patrimônio tão lindo como o reino dos céus? Porque além dele entender e saber que os pensamentos de Deus são mais altos, ele também passa a ter uma compreensão que o trabalhar de Deus é diferente. Você já se irritou, você já ficou bravo, você já demonstrou atitudes de irritação, porque talvez você não estava entendendo que Deus tem um trabalhar. Deus está trabalhando no coração das pessoas. Se você tem orado de verdade, Deus tem trabalhado no coração das pessoas. Ou então Deus tem trabalhado no seu caráter. Às vezes você está dizendo, Senhor, mas por que isso, por que aquilo, porque eu estou precisando disso, eu quero... E o Senhor está dizendo, filhão, ô filho, filha, entregar isso na sua mão é simples para mim. Mas a questão é que eu preciso lapidar esse aspecto do seu caráter. Eu preciso ensinar você a não viver enganado. Porque se eu colocar na sua mão isso hoje, isso vai servir para a sua perdição. Então guarde isso, o trabalhar de Deus. O ser humano tem dificuldade de entender a maneira como Deus faz. Pegou essa? Primeira coisa, os pensamentos de Deus são mais altos. Fica tranquilo, Deus está preparando coisas mais excelentes. Segunda coisa, Deus está trabalhando na sua vida. Ele está te aperfeiçoando. Fique em paz. Se o seu coração estiver vazio de si mesmo e cheio de Jesus, você vai ver a obra-prima clássica, maravilhosa. Que resultado e fruto maravilhoso que você vai dar. Você vai ver. Só vou te pedir uma coisa, não desista. Não desista de buscar o Senhor. Não para no meio do caminho. Não para de fazer isso que você está fazendo agora, ouvir a palavra. Não se desconecte. Fique aqui. Permaneça nos caminhos do Senhor. Os pensamentos de Deus, o trabalhar de Deus. Vamos lá? Os pensamentos de Deus, o trabalhar de Deus, os pensamentos de Deus, o trabalhar de Deus são compreendidos na vida do pobre de espírito que é vazio de si. Eu me esvazio de mim para me encher de Jesus. Vazio de mim, cheio de Jesus. Vazio de mim e cheio de Jesus. E terceiro, 1 João capítulo 4, versículo 10, para a gente concluindo aqui. 1 João capítulo 4, versículo 10 vai aparecer aí para você. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Veja bem, muitas vezes nós não entendemos esse amor de Deus. Nós achamos que o amor de Deus é igual ao amor do ser humano. É o amor da troca, é o amor da reciprocidade. Mas o amor de Deus não é o amor da reciprocidade, é o amor da entrega. Ele nem esperou você amar primeiro, Ele já te amou. Então o pobre de espírito, ele entende que o amor de Deus é gigante. E tem gente que não experimenta essa bem-aventurança, essa felicidade plena e real. A pessoa fica tentando buscar felicidades em relacionamentos, em romances. Fica buscando felicidade no sexo, no jogo, nos maus hábitos. Ela fica achando que a felicidade está nisso. E na verdade, quando ela começa a descobrir o amor de Deus, ela começa a encontrar prazer no amor de Deus. Ela começa a entender que esse amor, ele satisfaz nossa vida, é algo maravilhoso. É como se você estivesse numa dimensão nova. É como se você estivesse com seus olhos abertos. Você já dilatou as vistas quando você foi em algum oftalmologista?
Quando você dilata as vistas, a visão fica embaçada. Para quem dirige, nem é aconselhável, nem pode dirigir depois de dilatar as vistas, porque fica com a vista turva, embaçada, a pessoa não consegue ver. Quem usa óculos aqui sabe, quem tem um grau elevado aí de astigmatismo, ou mesmo outra distorção visual, distúrbio visual, como é difícil talvez ver sem o óculos, ou quando dilata as vistas, mas quando passa aquele efeito da dilatação, ou quando a pessoa põe o óculos, puxa vida, quando ela troca a lente, ela coloca e fala assim, uau, como eu estou enxergando, é gostoso, é agradável enxergar, é isso que o Senhor quer fazer na sua vida, Ele quer, no mundo espiritual, Ele quer que você enxergue o amor dEle por você. Deixa eu te dizer isso, Jesus te ama. Você está tentando achar que Deus te ama pela sua régua, porque você errou aqui, errou ali, o Senhor abandonou você, Ele desistiu de você. Nesta noite de Páscoa, nesse domingo de Páscoa, eu quero dizer, o Senhor não desistiu de você, Ele te ama. Ele entregou Jesus Cristo, o Filho dEle, para morrer por mim, por você, para Ele apagar todos os nossos pecados. Você viu esse texto agora, João revelando, para propiciação. O que é propiciação? Propiciação em favor, Ele favoreceu os nossos pecados, eles nos levavam para a perdição eterna. Os nossos pecados nos prejudicavam, os nossos pecados nos faziam andar carregado, rastejante, acusados diante de Deus. Mas Jesus veio e rasgou esse pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Hoje em Cristo Jesus você pode ter uma nova vida. Você pode escolher acertar do que errar. Hoje a sua mente está liberta, os seus pensamentos estão libertos. Eu quero declarar, você é uma pessoa livre. Você é uma pessoa livre porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra mais esse prejuízo eterno, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Receba isso no seu coração nessa tarde, onde você estiver, que o seu coração agora se encha da presença do Senhor, da presença do Espírito Santo, que o calor, o fogo do Espírito Santo enche o teu coração de uma paz, de um ânimo, de uma esperança, e você descanse naquilo que a palavra de Deus diz. Esvazie-se de si mesmo, se encha de Jesus, seja essa pessoa pobre de espírito, não fique cheio de si, não seja escravo das suas realizações, dos seus diplomas, da sua formação, do seu patrimônio, de nada. Fique livre, simplesmente entenda que essas coisas são apenas meios que Deus colocou em suas mãos, elas não são senhores da sua vida. Não se orgulhe, não se envaideça por isso, se esvazie de si, olhe para as pessoas como Deus olha, veja oportunidades para servir. As pessoas te magoaram, te ofenderam, encontre chance de servi-las. Alguns talvez ouvindo isso que eu estou dizendo vão dizer, mas você não conhece aquela pessoa, pastor, por isso você está falando para... Eu sei, querido, esse é o caminho mais fácil, mas o caminho que Jesus propõe. Sirva as pessoas. Vença pelo amor. Não pague o mal com o mal. Vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Ame, perdoe, descanse nisso e entenda. Como eu falei aqui para concluir, os pensamentos de Deus são mais altos. Fique tranquilo. Deus tem pensamentos nobres a seu respeito. O trabalhar de Deus é diferente do que o nosso. Deus está trabalhando na nossa vida. Ele está forjando o caráter de Jesus em nós. E terceiro, o amor de Deus nós nunca vamos entender, apenas receba. Nessa noite, nessa tarde, agora receba o amor do Pai sobre você. Você que nunca teve o amor do Pai, receba o amor do Pai Celestial. Receba, seja acalentado, seja abraçado, seja recebido por este amor agora, nesta hora, em nome de Jesus. Eu oro por você, receba este amor agora. Receba o amor do Pai no seu coração. Fique vazio de si, se encha de Jesus. Se você está aqui hoje e nesta noite você ouve esta palavra e fala, puxa, eu preciso praticar isso. Eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Quero entregar minha vida a Cristo nesta noite. Se você deseja fazer essa oração, eu te convido a fazer essa oração agora. Se você tiver condição, se não tiver, fique tranquilo, fique em paz. Se você está aí sentado no seu sofá,
ou às vezes em outro lugar que não seja a sua casa, ou no quarto, enfim, onde você estiver. Se você conseguisse, se essa noite está sendo uma noite especial, esse domingo de Páscoa, o domingo que Jesus ressuscitou, se você deseja entregar seu coração, se você desejar se ajoelhar agora, numa atitude simbólica, se você não puder, fica tranquilo, pode fazer sentado mesmo, mas se você deseja isso agora, eu quero convidar você a se ajoelhar. E você vai repetir essa oração se você quer entregar sua vida a Jesus hoje. A pergunta não é se você está ouvindo, se você já conhece, se você já tem informação. A pergunta agora é um caminho de retorno. Você recebeu, agora é o caminho da volta. É o caminho que você oferece a sua vida a Cristo Jesus. Você diz: Senhor, vem habitar em mim, transforma a minha vida, eu quero receber a tua salvação. Se você deseja, repita comigo essa oração. Diga assim comigo: Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu quero esvaziar-me de mim mesmo. E quero ser cheio de Jesus. Cheio da presença do Senhor. Diga: os meus pecados não farão mais barreira entre mim e o Senhor. Diga: os meus pecados foram perdoados. E a partir de hoje, diga assim: eu recebo uma nova vida. E essa vida nova vai se expressar por meio do amor de um coração novo, regenerado e que ama. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, parabéns. Se você fez essa oração, receba o aplauso dos céus. A Bíblia diz que toda vez que uma pessoa, um pecador, se arrepende, alguém que é dominado pelo erro constante, que há uma mudança de mentalidade, que há uma direção nova iluminada pela palavra do Senhor, a Bíblia diz que há festas nos céus. Se você fez essa oração com sinceridade, você provocou festa no céu, porque a sua vida vale mais do que o mundo inteiro. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. 20 séculos depois eu estou aqui repetindo. Ouça agora com seus ouvidos espirituais. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito não são aqueles que são pobres financeiramente, porque pobreza financeira não garante um coração vazio de si mesmo. E nem a riqueza, nada disso garante. Pobre de si mesmo, pobre de espírito, é vazio de si para ser cheio de Jesus. Parabéns se você fez essa oração. Junto com a igreja eu quero orar agora. Todos nós. Senhor, diga assim comigo: Senhor, ouvimos a tua palavra. Estamos unidos numa grande aliança espiritual. E nós então colocamos em prática aquilo que ouvimos. Estamos nos esvaziando de nós mesmos e nos enchendo de Jesus. E reconhecemos, Senhor, que os teus pensamentos são mais altos, que o teu trabalhar é diferente do nosso e o teu amor é muito maior. Nós confiamos em ti, depositamos nossa confiança em ti, e que a tua paz venha encher o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados.